muito boa noite. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Estamos de volta com a mensagem de fé ao teu coração. Palavra de Deus é palavra que transforma a vida e muda as nossas vidas. Muito boa noite a você, meu jovem. Muito boa noite a você, meu amigo. Muito boa noite a você, servo de Deus. Muito boa noite. Você que está conosco agora na timeline, né? Aí na rede social, nos vendo através dessa transmissão. Estamos ao vivo pela TV Ardendo em Chamas e Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Que Deus possa te abençoar, te encher de graça e de palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Hoje é um dia de bênção, hoje é um dia em qual nós temos que dar graças a Deus por tudo. Porque a palavra de Deus diz, em tudo dai graças a Deus, né? Temos que dar graças a Deus por tudo, porque Deus, Ele é fiel. A você que está conosco em todo o estado de São Paulo, que Deus te abençoe. Nós louvamos a Deus porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel e vai nos abençoar. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na mensagem e que Deus possa abençoar. Antes de nós pregarmos o Evangelho, você pode curtir nossa mensagem, pode compartilhar. Você pode se inscrever no nosso canal TV Ardendo em Chamas, dar o seu like, ativar o sininho para que você veja novas mensagens. Querendo, compartilhe para que outra pessoa veja a mensagem que é pregada. Mais uma noite de devocional de Deus ao teu coração. Vamos receber a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o alimento essencial para a vida do cristão. O texto de hoje que nós vamos ler, o texto dessa palavra tão tremenda, está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos ver aqui o texto. Nós estamos com o texto aqui no nosso letre. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7, né? 2 Timóteo 4, 7. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Então tá aí. Esse é o nosso texto. Esse texto pequeno, né? Mas é um texto que nos mostra o quanto Deus faz obras gloriosas. Paulo diz: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Nós sabemos que essa história, essa obra de Deus na vida de Saulo de Tarso, uma obra tão grande que deixou marcas para nós, né? Deixou lacunas. Porque este Paulo que prega Jesus, ele nos mostra um final muito bonito, um final glorioso, um final espetacular. Quando Paulo diz: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Tremendo, não é? A expressão deste Paulo é muito bonito, é muito forte. É muito forte. Você que está entrando agora na live, veja nosso texto base. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Essa passagem, esse texto, que nos mostra aí um chamado, um término de chamado, um término de pregação muito bonito. Essa capacidade de Paulo, mesmo sabendo que a sua vida está para um fio, e esse interesse de Paulo em animar os irmãos na fé mostra uma característica tremenda de alguém que realmente entende a obra de Deus e se preocupa com o próximo, né? Com a fé do próximo. Paulo, quando escreve aos irmãos, ele diz: olha, combati um bom combate,
Ele diz: completei a minha carreira e guardei a fé. Ele diz: agora para mim a coroa da justiça está guardada. E ele diz: não só para mim, mas para todos que amarem a sua vida. Então, queridos, nós entendemos agora que é muito bonito, né? Se você lembrar das obras de Deus, se você lembrar do que Deus fez na vida deste Saulo, deste Paulo, se nós lembrarmos a obra de Deus sobre a vida de Saulo de Tarso, nós entendemos basicamente essa natureza que ele se completou-se, né? Porque Paulo retrata a sua história de cristão. Paulo nos mostra nesse texto que a sua história de cristão, a sua vida de cristão, foi uma vida gloriosa. Uma vida gloriosa. Paulo não expressa dor, Paulo não expressa sofrimento. Ele diz muito claro dentro desse contexto que a sua vida é uma carreira. Por isso que ele diz: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Paulo diz: agora estou sendo oferecido como sacrifício vivo, porque Paulo recebeu uma lança no seu peito. Ele estava a ser oferecido como sacrifício vivo para perder a vida. Mas ele está animado, né, irmãos? O mais importante na vida do cristão é estar animado. Ânimo, perseverança. Perseverar no que Deus criou na sua vida. Então ele diz: agora a coroa da justiça me está guardada, não só para mim, mas para todos que amarem a sua vida. Nós se perguntamos muitas vezes, muitos cristãos, será que realmente os cristãos desse século amam a vinda de Cristo? Amam a vinda do Senhor? Será que nós amamos mesmo, nós aguardamos essa vinda tão gloriosa? Se nós falarmos de Paulo e pregarmos Paulo, lembrarmos de Saulo de Tarso, quem ele era, ou seja, quem foi ele, o que ele fez, o que ele fazia, porque a Bíblia nos mostra uma história de perseguição muito grande. A Bíblia nos traz um homem que perseguia os cristãos, que matava os crentes, que perseguia a igreja. A Bíblia traz um retrato de Saulo, alguém que perseguia a igreja, alguém que matava os cristãos, né? Alguém que perseguia os cristãos com muita veemência, alguém que não tinha prazer em livrar, mas tinha prazer em perseguir. Então, se eu lembrar a vida de Paulo, a vida deste homem de outrora, dá para nós entendermos quem era ele e o que Deus fez na vida dele. Aquele que perseguiu os cristãos para torturar, para matar os cristãos. Paulo foi aquele que viu Estevão ser apedrejado, morto a pedradas. Paulo teve autoridade, cartas, ordem escrita para perseguir os cristãos. Mas nós já sabemos toda a história, né? Jesus o parou no caminho para Damasco. Jesus o parou, Jesus o barrou. Jesus o barrou ali. E o texto é tão claro que Jesus, além de barrá-lo, Jesus o segurou, Jesus o derribou, porque o texto diz que ele viu uma luz muito forte e ele caiu. Ele não enxergava mais. Então essa é uma característica de uma história preliminar de alguém que Jesus o salvou.
Porque Jesus pregou para ele que o Senhor iniciou uma obra na vida deste homem. Então, quando nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, é uma mudança de vida muito grande, né? É uma história de transformação. Agora, este Paulo é um homem sensível, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, porque nesse capítulo 4 de 2 Timóteo, nós vemos um Paulo diferente. Alguém maduro, alguém que terminou uma obra, alguém que cumpriu um chamado de Deus, alguém que já fez o que era para se fazer. Então Paulo, sabendo que vai ser acolhido à morte, Paulo sabendo que a sua vida está sendo oferecida em sacrifício vivo, porque ele teria uma lança cravada no seu peito, ele disse para os seus irmãos: olha, deixa eu retratar a minha vida para vocês. Eu combati um bom combate. A minha carreira se acaba aqui, mas eu guardei a fé. Então essa história é muito transcendente, né? Completei a minha carreira, acabei a minha carreira e guardei a fé, que é crucial para as nossas vidas. Então o cristão não deve ter um final ruim, né? O cristão deve estar grato a Deus por tudo, pelo que Deus fez na sua vida, ainda vai fazer. Bendito seja o nosso Deus. Esse texto é muito bonito. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É o que está escrito aqui no contexto, aqui no nosso letra, ó. Combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Então é muito bonito, né? É muito bonito. No versículo 8, ele quer alertar mais aos irmãos e diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia. Galardão. Paulo expressa que ele terá galardão de Deus. Paulo expressa que ele vai ser recompensado. Olha que coisa linda, né? Então, querido, se você tem feito a obra de Deus, você receberá galardão. Porque o Senhor nos dará galardão. Recompensa, né? Recompensa dos céus. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas para todos que amarem a sua vida. Então, Paulo expressa que tem algo maior. Houve perseguições, houve pelejas, mas haverá finais gloriosos, né? Houve um final glorioso. Porque Paulo retrata que a coroa da vida eterna está guardada para ele. E ele diz, não só para mim, mas para todos que amarem a sua vinda, né? Que amarem a sua volta. Você ama a vinda de Cristo? Você ama a vinda de Jesus? Você está aguardando a coroa da vida eterna? Porque muitos já não creem mais nisso, né? Ele diz, a coroa da vida eterna, ele diz, o Senhor, justo e juiz, me dará a coroa da vida eterna, que está guardada, não só para mim. Eu acho muito bonito essa clareza de Paulo, porque não existe orgulho, não existe sentimentalismo barato. Ele não está pensando só nele. Ele diz, fiquem firmes na fé, porque eu vou receber a promessa e vocês também vão receber. Ele diz, fiquem firmes na fé, mesmo com perseguições, mesmo com lutas, mesmo com pessoas te caluniando, mesmo com pessoas te desprezando, mesmo com pessoas deixando você de lado. Então tá aí, querido. É uma relutância, uma resistência, porque nós sabemos que haverá galardão de Deus.
Nós ficamos imaginando, né, esse reino dos céus. O que o Senhor reservou é para nós. Ele diz combater um bom combate. Quando Paulo expressa o combate, é interessante, né, irmãos? Alguém que foi perseguido pelo Evangelho, alguém que muitas vezes teve que fugir para não morrer, muitas vezes teve que fugir para não morrer, muitas vezes picado por serpente e não perdeu a vida, muitas vezes chicoteado e não perdeu a vida. Porque Paulo foi torturado, né? Paulo foi torturado. Paulo foi picado por serpente e não perdeu a vida. Paulo sofreu naufrágio e não perdeu a vida. Mas ele retrata que a sua vida é uma vida de uma vitória. Tipo assim, ó, foi bom demais, glória a Deus. Então tá aí, meu irmão, vamos nos enquadrar nesse texto. Vamos ser cristãos felizes, né? Vamos pregar o Evangelho com alegria. Vamos sofrer por Cristo com alegria. E se cumpriu na vida de Paulo o que Jesus havia dito. Porque Jesus disse para ele que ele haveria de padecer e sofrer por causa dos escolhidos. Jesus disse que ele era um vaso escolhido. Então Paulo teve a sua história, né? Pregou aos gregos, pregou aos gentios, aos judeus. Paulo pregou na sua própria terra, na sua própria pátria, né? Paulo pregou em vários lugares, pregou em toda a Ásia, em toda a Macedônia. Paulo andou muito e pregou Jesus. Então ele retrata que a história, vamos dizer assim, a história de um pregador, a história de um propagador do Evangelho. Então, se eu perguntasse para você aqui agora, você tem história? Você dá valor à história que Deus criou na sua vida? O mais bonito, que há tanta clareza em Paulo, é quando ele pregava Jesus. Porque aonde ele passava, ele dizia para as pessoas o que Jesus fez na vida dele. O que Jesus operou e operar na vida dele. Tremendo, não é? Alguém que sai por todos os lugares pregando Jesus. E Paulo, toda vez que ele pregava Jesus aos reis, aos grandes, ele contava como Jesus o salvou. Eu acho bonito aquele contexto, aquele momento em que Paulo prega para o rei Agripa, e a mensagem de Paulo é tão convincente, a pregação de Paulo é tão convincente, que o rei diz, mas rapaz, o rei diz para ele, mas rapaz, com mais um pouquinho, tu me farias se converter a esse evangelho. Mais um pouquinho tu me ganharias, né? Porque a mensagem de Paulo era uma mensagem convincente. Por isso que nós vemos uma característica muito tremenda, muito profunda, muito gloriosa. Então quando ele diz aqui, porque Paulo ficou conhecido em todos os lugares. Todos queriam estar perto dele, talvez até assim, vamos conjecturar, falar igual ele, andar com ele. E os irmãos o acompanhavam na pregação, e Paulo cheio de Deus. Esta obra transcende a presença de Deus na vida deste homem. Cheio da presença de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo, quando chega nas regiões de Coríntios e Efésios, ele prega para as pessoas assim, e eu acho tremendo porque Paulo só dizia assim para os irmãos. Paulo só perguntava para eles se eles creriam no Espírito Santo. E quando as pessoas diziam, nós ainda não ouvimos falar desse Espírito. E quando Paulo pregava e aqueles que criam, ele colocava as mãos, as pessoas eram cheias do Espírito de Deus e chegavam a profetizar. Era muita clareza na mensagem de Paulo. Então, transcende essa história. Por isso que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz, olha, a minha vida foi uma história, a minha vida foi uma carreira. Ele quer dizer, eu estou satisfeito, estou grato a Deus, porque além de ter salvado o camarada, né, porque era perseguidor de crente, era matador de cristãos,
era maquiavélico, era mau, além de Jesus ter o salvado, o transformou e encheu da presença de Deus. Quando Ananias colocou as mãos sobre Saulo e orou, Jesus encheu do Espírito Santo e abriu os seus olhos. Então ele diz: olha, Timóteo, já chegou o dia, eu estou perto de ir, o Senhor está me chamando, meus dias finais se findaram, mas ele diz: fiquem firmes na fé, porque tem galardão, tem recompensa, tem coroa da vida eterna. Paulo diz: a coroa da vida eterna me está guardada. Olha que tremendo. Mas se Paulo pensasse diferente, ele não pensou diferente. Porque se muitos dissessem: mas só você vai receber a coroa porque você cresceu? Não. Ele diz: não só para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Irmãos, tem pessoas que já desistiram. Tem pessoas que já desistiram do galardão, da fé, da recompensa. Você não pode desistir da recompensa. Você não pode. Não pode. Não pode desistir. Tem pessoas que: pastor, eu não creio mais, não dá mais. Querido, não pode desistir. Além de nós recebermos uma salvação eterna, porque viveremos de eternidade com Ele, nós receberemos a coroa da vida eterna. E depois disso, teremos galardão de Deus. Então não é só a ida para o céu, é uma ida cheia de recompensas para aqueles que pregam e ganham alma para Jesus. Então tá aí, é um ato muito tremendo, é um último feito. Um último feito de Saulo. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora, é hora de estar com o Senhor. Então, eu diria assim: seja feliz com aquilo que Deus planejou na sua vida. Pregue Jesus sem preconceitos, sem dúvida. Pregue Jesus sem aborrecimentos, porque tem muitas pessoas que pregam a Jesus aborrecidas, muito aborrecidas. Pregue Jesus sem aborrecimentos. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É triste ver alguém que prega Jesus, nos finais dos dias, ou muitos anos depois, ela deixa de pregar Jesus, ela perde a fé e se afasta desse evangelho. Então, continue pregando Jesus e adorando o seu nome. Então, veja nesse texto, combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Então, é esse texto que você tem que guardar para si. A obra de Deus. Ter certeza, ter clareza do chamado. Eu tenho certeza que Deus me escolheu. Não tenho dúvida disso. Tenho certeza que Deus te escolheu. E quando se tem certeza, queridos, não há barreiras. Não há dificuldades. Não há sombra de dúvida. Não há dúvidas. Não há duas palavras. Não há dois pensamentos. Não há dúvidas acerca da verdade. Então ele diz: eu combati, mas eu estou aqui. Ele diz: eu combati, mas eu estou aqui. Então Paulo perde a vida. Paulo é oferecido como sacrifício vivo, mas ele deixa um legado, uma história que marcou gerações. O seu nome é lembrado porque eu estou pregando aqui agora para vocês. Então nós pregamos Paulo, pregamos Saulo de Tarso, pregamos a vida de um homem que perseguiu os cristãos e se tornou um grande missionário da igreja, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, cheio de autoridade de Deus. Então ele diz: não é só para mim, porque vocês também pregam Jesus. Então aquele que prega recebe galardão. Então, queridos, faça a obra de Deus. Pregue com clareza. Pregue Jesus igual Paulo pregou. Pregue Jesus com amor, com alegria.
Pregue Jesus com veemência. Pregue Jesus com autoridade. Porque ele nos deu autoridade. Então, quando Paulo chega nas regiões de Éfeso e de Corinto, ele põe as mãos sobre as pessoas, elas são cheias, batizadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Combati um bom combate. A carreira se acabou, mas eu guardei a fé. O importante, querido, não é como começa. O importante é como se termina, né? Não é como começou. Começou tudo bem. Queremos ver o final. E tem muitos mesmo, que os finais são finais dolorosos, escandalosos, finais sujos, finais. Muitos terminam na lama, né? Terminam na lama escandalizando o Evangelho. Mas Paulo terminou recebendo aí o seu galardão, e o seu nome foi lembrado e está sendo lembrado, porque eu estou pregando Paulo nessa noite, nesse exato momento. A obra de Deus na vida de Saulo de Tarso. O escolhido. Combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Glória a Deus. Então, para se concluir, precisa estar firme na presença de Deus. Tem pessoas que perdem a fé quando perdem um casamento. Tem pessoas que perdem a fé quando perdem a compra do carro. Tem pessoas que perdem a fé quando perdem alguém da família, ou quando não conquistou alguma coisa, ou quando não foi respeitado por alguém. Tem pessoas que perdem a fé quando não se sente honrado ou representado. Mas Paulo diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tá aí. Se as pessoas não te honram, Deus vai te honrar. Se as pessoas não olham para você, Deus vai te honrar. Se as pessoas não veem Deus em você, o importante é Deus estar em você. É Deus estar na sua vida. Porque alguns lugares que Paulo pregava, eles zombavam de Paulo. Zombavam de Paulo. Mas ele tinha a presença de Deus na sua vida. Você lembra quando Paulo vem saindo da oração e ele vai expulsar o demônio daquela mulher que praticava cartomancia? Porque Paulo está tão cheio de Deus que ele não aguenta ver mais aquela mulher zombar deles. Porque ela dizia: aqueles dois homens são servos do Deus Altíssimo. E crente cheio de Deus não suporta essas coisas, né, irmãos? Crente cheio da presença de Deus, ele não suporta essas coisas, ele não resiste a essas coisas, ele repreende, ele expulsa em nome de Jesus. E Paulo, saindo da oração, aquela mulher dizia: esses dois homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo expulsou o demônio daquela mulher, e nós sabemos que depois daquela libertação houve uma perseguição, houve uma prisão a ele e a Silas, foram presos ao tronco. Eles ficaram presos ao tronco. Essa é uma das batalhas que Paulo passou. Um dos seus sofrimentos que ele relata nesse final, que ele chama de combate. Paulo e Silas ficaram presos ao tronco. Ficaram presos ao tronco. E perto da meia-noite, eles oravam e cantavam a Deus, ao ponto que os presos escutassem a sua adoração. Era um presídio da época. A sua estrutura, a sua engenharia não é igual hoje, né? Mas era um presídio da época. E o mais tremendo é que eles começam a adorar a Deus no meio da luta, da perseguição e da dificuldade. Então, quando Paulo expulsa o espírito de adivinhação da vida daquela mulher, eles são presos. Isso ele chama de combate. Eles são presos. Porque ela dava lucro aos seus senhores naquela cidade. E ele diz: olha, esses dois homens perturbam a nossa cidade. E Paulo e Silas são presos. Cada um deles recebe 38 açoites por cada pessoa. Presa ao tronco. Esse castigo do tronco, esse tipo de tortura, a pessoa fica sentada no chão,
sentada no chão, com os pés amarrados, preso totalmente ao tronco, um instrumento de tortura. A pessoa fica numa situação que ela não tem como nem descer ou trazer as suas costas para descansar. E é uma tortura tão grande, é um sofrimento tão grande que no passar do tempo a pessoa vai tendo uma infecção vertebral e leva a pessoa à morte. Então, segundo eles, ao amanhecer o dia, Paulo e Silas já estariam mortos, né? Devido a tanta tortura, devido às chicotadas, porque foram 38 açoites por cada pessoa. Os vergões sangravam, os cortes sangravam, porque eram muito fortes e eles perderiam a vida. Mas Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus. E o texto diz que os presos escutavam. Os presos escutavam. Mas não era só os presos, querido. O próprio Deus estava escutando Paulo e Silas. E isso Paulo chama de combate. Isso Paulo chama de combate. Então eles oram, louvam a Deus. Imediatamente algo grande acontece. O que é que acontece? Deus, né? A nossa divindade responde a eles. Deus, no seu poder, no seu atributo, responde a Paulo e Silas. Ele manda um grande terremoto. Deus manda um grande poder. A presença de Deus, ela desce sobre os umbrais, sobre as colunas daquele presídio. Todos sentem o tremor, um grande terremoto, ao ponto que os cadeados ferrolhos de ferro se quebraram. Mas ninguém fugiu, porque o que Deus faz é perfeito. Deus não faz nada bagunçado, né? Porque Ele é Deus. Tudo que tem Deus tem ordem. Tudo que Deus domina, tudo que está no domínio de Deus tem ordem. Então, Paulo, ele recebe aí o livramento de Deus. Em outro texto, em outra mensagem, nós pregamos sobre Paulo e Silas na prisão. Mas ele chama isso de bom combate. Ele chama essa passagem, esse momento, de bom combate. Por isso que ele diz no capítulo 7 de 2 Timóteo, ele diz: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Então, tudo que Paulo passou, ele diz: olha, foi um bom combate, foi uma carreira, né? Estamos aqui. É muito bom, né, irmãos? É bom que eu e você estamos aqui, não é? É muito bom que nós estamos aqui, né? Porque eu tenho as minhas lutas. Você tem as suas próprias lutas. Cada um de nós temos as nossas lutas e as nossas vitórias e as nossas pelejas. É ou não é? Então, que bom que eu estou aqui, que você está aqui. Que estamos firmes na presença de Deus. Que nada nos tirou a certeza do reino dos céus. Nada nos tirou a certeza que um dia esse céu se rasgará e a igreja vai subir. Nada tirou de nós o que o Senhor tem reservado para nós. Nada roubou de mim, de você, essa promessa. Combati um bom combate. Completei a minha carreira e guardei a fé. Então que bom que você está firme, né? E eu digo para você hoje, fique aonde você está, na dispensação. Fique dentro desse chamado. Fique firme. Firme na presença de Deus. Fique firme na presença de Deus. Firme, querido. Firme, meu amigo. Firme, meu jovem, na presença de Deus. Pregando este evangelho. Que as tempestades façam você crescer. Que você um dia se mostre como um Paulo, né, aceitando o chamado de Deus na sua vida. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então esta é a nossa devocional dessa noite.
uma mensagem simples, um texto bastante conhecido. Eu não preciso enfeitar para pregar Jesus para você. Só preciso dizer para você que a promessa é fiel e verdadeira. Quem prometeu é fiel para cumprir. Combati um bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. E o Senhor, justo juiz, me dará a coroa da vida eterna, que está guardada não só para mim, mas para todos que amarem a sua vida. Palavras de Paulo, palavras de Saulo de Tarso. Uma vez Saulo e agora o chamamos de Paulo, pregador do Evangelho. Que Deus te abençoe e ficamos por aqui. Nós encerramos nosso texto de hoje. Fique com Deus. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E te dê a paz. Que essa semana seja uma semana de resposta de Deus. Cura, providência e livramento de Deus. Estamos por aqui. Se Jesus não voltar, nós voltamos com mais uma mensagem de fé. Deus te abençoe. Fique com Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel.